Gravando, DC2, 6 de abril. Professora Maria Paula. Bom, pessoal, tem um desenho aqui já montado por baixo, evidentemente, mas a gente vai aqui reconstruir rapidamente, tá? Plano do quadro, eu tenho 30 graus aqui, 60 aqui, e esse objeto ele tem altura de 4,5, 6 aqui, 3 aqui, e aqui ele tem 5, esse mais baixo, medida aqui, e altura de 3, tá? A nossa sombra aqui, se eu tenho 4,5, ela vai dar aqui, tá? Puxando aqui paralelo ao plano do quadro, nem vou usar isso aqui, tá? E isso vai se projetar lá. Aqui a minha sombra, desse objeto maior, tá? Esse menor e mais comprido, que só tem 3 metros, que vai se projetar aqui, tá? E aí foi, né? Dá pra gente botar uma corzinha aqui. Bom, como é que se projeta a sombra sobre esse objeto? Se eu tenho 4,5 aqui e tenho 3 aqui, eu estou muito em cima do desenho, não. Eu tenho 1,5 aqui nessa aresta, certo? Então, eu vou pegar lá até usei escala dessa vez, só para ter uma fonte de medida, tá? Marquei ali 1,5, e eu tenho aqui a sombra projetada de um objeto no outro, tá? Bom, a montagem, eu comecei marcando esse observador para que os pontos de fuga cabessem dentro da folha, tá? Que distância mais ou menos ficou o observador do plano do quadro no teu escalímetro aí, Maria Paula? Só para eles terem uma ideia. Ficou a 14,5 metros. Tá. Tá? Bom, minha linha do horizonte. E eu marquei aqui 7 metros, 6,5 metros de altura do observador, tá? Vou baixar aqui, vou baixar lá, meu ponto de fuga aqui, meu ponto de fuga aqui. Meu observador está aqui, tá? Bom, eu não vou montar todo o esquema aqui para vocês, é para a gente ter uma coisa mais rápida, tá? Mas isso está indo lá, fugando para lá, para cá. E aqui, bom, só para a gente, não custa a gente repassar aqui. Eu já marquei, quando eu marquei a minha VG, aqui assim, tá? Deixa eu ver se isso aqui está certo. Eu marquei já os meus 3 metros aqui, ó, tá? E aí, a partir daquela VG, eu encontrei a altura desse objeto que é saliente aqui para frente. Bom, tudo isso já foi visto, gente, tá? A nossa sombra, aí eu vou pegar aqui uns quadrinhos. Tá?
45 aqui, tá? Isso aqui em VG, e aí eu puxo lá para o ponto de fuga, tá? E aí eu encontro um objeto no meio do caminho, tá? Essa é a diferença hoje com relação ao exercício passado. Bom, como é que eu vou... O que vai acontecer nessa superfície? Eu vou marcar a projeção dessa aresta. Vocês imaginem aqui, ó, que há um prolongamento, e essa altura eu vou marcar em VG, que é o que vai se projetar na superfície superior desse elemento aqui, tá? E aí sim, né, vai ter uma diagonal e a gente vai ligar os pontos aqui, tá? Tem que acreditar nessa diagonal aí, né? Porque é exatamente isso que acontece. Acreditar em tudo, né? Porque às vezes ela distorce muito. Depois a gente continua isso aqui, tá? E aqui, esse nosso querido aqui, essa sombra eu nem fiz ainda. 45 lá. 45 aqui. E a gente vai ligar os pontos. Mas isso vai lá para o ponto de fuga. Isso tem que coincidir. Ó. Tá? Sinal de que está certo. Eu poderia ter marcado só esse da frente e eu ligaria com o ponto de fuga e essa interseção seria o limite da minha sombra. Tá bom? Bom, aqui, deixa eu prolongar isso aqui. Vai ficar escondido, né? Essa junção aí não vai se ver. A gente pode mostrar para eles de qualquer maneira, tá? Vocês estão vendo lá, está um pouco confuso aqui. O outro vai ficar mais claro isso. Mas eu também posso tanto ligar os pontos, tá? Quanto puxar para o ponto de fuga. Isso tem que coincidir, tá bom? Bom, isso fica lá escondido, mas eu ainda tenho que saber essa linha aqui para onde vai. E ela vai para este ponto aqui, tá? Que será também a sombra levada para o ponto de fuga, tá? E mais a sombra própria. Deixa eu colocar aqui fraquinho. Foi, gente? Foi muito rápido? Digam. Pode parar de gravar, Pedro? Vou dar um pause aqui. Essa cabe inteira no chão e, ao se projetar, ser prolongada para o ponto de fuga, ela vai bater no objeto. E essa outra, ela já vai cair dentro do objeto, o final dessa sombra. Tá? Isso aqui eu acho um pouquinho mais complicado. Tá bom? Então, até desenhei esse aqui com um pouco mais de definição. Está gravando, Pita? Está gravando. Então, vamos lá. Plano do quadro. Tá? O nosso é o mesmo objeto. Tá? Ele tem 4,5 de altura. Tá? Esse aqui, a altura é igual a 3. Eu tenho 6, 3. Eu tenho 5 aqui e 3. Tá? Bom, como é que essa sombra se projeta?
primeira coisa que foi feita. Tá? E essa aqui, projetada aqui. O que acontece lá em cima? A mesma coisa que no outro desenho. Neste ponto aqui, eu tenho a diferença dessa altura para essa altura, que é 1,5. Então, eu vou marcar aqui, e essa é a minha sombra. Tá? Se fosse um objeto de 6 metros, essa sombra daria aqui, certo? Um pouquinho mais, ela daria aqui, e aí daria aí aquela sombra reta, Pita, que depois a gente vai ter algum exemplo. Tá? Isso é importante, gente. Parece simples, mas a tendência da gente, claro que nós já não fazemos isso assim por um vício intuitivo, mas vocês provavelmente, alguns farão, que é ligar isso aqui. Mas, na verdade, como tem uma altura, a gente precisa achar onde está essa sombra. Tá? Bom, aqui eu botei um pouquinho mais alto. Tá bom? Deixa eu achar o meu observador, está aqui. Fiz a mesma coisa, achei ele em função do que cabia nessa folha. Tá? Tá lá, tá aqui. E eu marquei com 8 metros a altura do observador aqui. Tá? Deixa eu tirar essa paralela daqui. Estamos aqui. Tem aqui um ponto de fuga. Achamos aqui ponto de fuga. Tá? Todas aquelas projeções que a gente costuma fazer. Né? A nossa linha de VG lá tocando no plano do quadro. Então, comecei por aqui. Marquei aqui os meus 3 metros do objeto da frente e 4,5 até ali. Tá? Comecei construindo esse L. Lá para o ponto de fuga. Lá para o ponto de fuga. Aqui e aqui. Marquei aqui essa aresta. E aquilo que eu sei que já vai aparecer, eu já fui marcando forte. Tá? Aqui eu ainda marquei fraquinho. Lá vamos nós, tá? Tá lá a minha altura de 3 metros na minha VG. A partir do ponto de fuga, eu encontro essa aresta aqui, tá? A minha interseção, a partir do ponto de fuga, vai me dar essa aqui, certo? Como é que eu sei onde é que acabou? Tem 2 maneiras. Ou eu pego, a partir do meu observador, tá, né? Vai chegar aqui assim, ou eu faço isso aqui, aquele X, que para marcar o meio, ele sempre vai servir. O que ele não vai servir aqui é para marcar a altura, tá? Porque eu não tenho essa altura, como ele é mais baixo, o de trás não é um quadrado, ele vai me marcar só o centro nesse sentido, tá? Tá marcado. Bem distorcido esse. Tá aqui meu objeto, tá? Bom, vou marcar lá atrás, aqui, ó. Vou demarcar depois a sombra. Tá. O que acontece? Vamos lá para os esquadrinhos. Eu vou marcar aqui, até 45 graus, vou ter a minha VG. Tá? E, de fato, ela cai lá dentro daquele objeto.
Então, quando essa linha encosta no objeto, ela tem que subir. Tá? Subir até onde? Ainda não sei. Tá bom? Então, vamos achar a sombra lá de cima. Como é que eu acho a sombra lá de cima? Eu vou traçar aqui uma linha. Vou prolongar aqui uma linhazinha imaginária e vou fazer a projeção desse 1,5 m que eu tenho aqui para cima. Tá? Este ponto eu vou puxar do meu ponto de fuga. Ó, encostei lá e essa é a minha sombra aqui em cima. Tá? Bom, agora como é que eu sei qual é essa diagonal? Até vou marcar aqui mais retinho. A gente vai imaginar que esse plano subiu, tá? E a partir daquele ponto, ligando com este ponto, eu vou achar uma diagonal que vai encontrar essa linha que subiu reta. Tá? Tá feita a nossa sombra. Aqui é barbada. Todo mundo sabe já. Tá? Eu vou completar o desenho aqui. Isso aqui vai lá para a fuga. Tá? Aqui também. Eu tanto posso pegar essa linha e ir lá para a fuga, quanto posso simplesmente unir esses pontos. Eles têm que coincidir, tá bom? Bom, vamos desenhar essa sombra aqui para a gente ver esse esquema do ponto de fuga ali. Deixa eu só dar uma reforçadinha aqui, tá? E fazer com outra cor. Como é que eu vou achar essa sombra aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, a minha linha, que é essa aresta aqui, e que está tudo em VG. Tá? Estou riscando em azul aqui, tá? E vou riscar pontilhado aqui. Marquei ela, tá? Aqui para frente, esta linha aqui, ela está aqui, eu vou marcar também pontilhado. Certo? Aqui, tá dando um pouquinho diferente. Peraí que eu acho que mexeu aqui. Mas a manteiga mexeu que ele tá solto. Isso aqui tem que dar... Tem que ligar os pontos e tem que dar lá naquele ponto de fuga. Ok. Tá? Aqui a gente já tinha encontrado a nossa linha. Prolongamos aqui. Tá, e o que acontece com essa linha? Ela vem lá do ponto de fuga. Tá? Então, isso, nada disso está aparecendo, mas acho que seria bom reforçar na aula de hoje. Onde é que está meu lápis vermelho? Aqui. Tá? Reforçar na aula de hoje como é que eu cheguei nesse ponto. Tá? Aqui o desenho está mais certinho, tá? Tá marcado aqui com azul. Esse aqui até aqui, esse aqui até aqui, essa ligação, e aqui eu botei pontilhado, que isso vem lá do ponto de fuga. Tá? Deu para entender, pessoal? Podemos parar aqui para levar. Certo. Tá.